vocês, né, com o pastor Aparecido, com a sua família, pessoas que nós temos um grande carinho, né? Temos amigos também, a Lê, a Josi, o Leandro, o Jamil, fizeram parte lá do Imersão Casais conosco. A Lê e a Josi também fizeram parte do meu GD, né? E hoje estão aqui com o pastor Aparecido, mas é muito bom estar aqui também. Né, pastor? A gente vai vão para lá, a gente vai cá e assim é o reino de Deus. Amém. Né? A obra não para. Amém? Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Que ontem eu estava orando de manhã, né, conversando com meu marido e orando e falando igual Moisés, pastor. Pai, levanta outra pessoa para esse lugar. Sério, eu estava conversando com meu marido falando, meu Deus, levanta outra pessoa para esse lugar. Porque eu não tinha uma palavra, eu não tinha desenvolvido uma palavra ainda. E o pastor sabe, né, que eu sou uma pessoa meio sistemática. Eu preciso de me organizar, eu preciso de planejamento. E ele me deu esse tempo, foi quase um mês. E eu tinha essa data para estar aqui com vocês hoje. Mas eu não conseguia desenvolver. Até o meu filho, Leonardo, ele presta atenção em tudo. Em tudo. Daí ele ouviu eu conversando com meu esposo. Ele pegou a Bíblia e falou, mãe, eu tenho uma palavra para você. Daí ele foi lá em Gênesis, abriu a palavra, leu a palavra e falou assim, ó, deve você fala assim, na parte que Deus fazia mulher. Daí você fala assim, que Deus teve muita dó do homem. Deus teve muita dó do homem porque ele estava sozinho. Daí ele pegou a costela do homem e fez a mulher. Porque ele queria que o homem fizesse uma família e vivesse feliz. Daí você ora e pronto, mãe. Pode ser ora. Amém? Já receber? Então, amém. Mas hoje eu consegui, graças a Deus, desenvolver uma palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. E até coloquei um título para a mensagem que diz assim, afinal de contas, quem sou eu? Diga assim para o seu irmão, afinal de contas, quem sou eu? Olha aí embaixo. Que a gente vai cantar. Amém? E o pastor estava me apresentando aqui, falando, né? E eu só estava pensando na mensagem lá, né? E o pastor estava falando aquilo que a percepção dele de quem sou eu, né? Falando, nossa, essa sou eu. Né? A percepção do pastor, essa sou eu. Mas se você perguntar para o meu marido, ele vai te falar uma outra percepção, né? Ele vai falar para você o quão abençoado ele é de ter casado comigo, né? O homem de sorte que ele é. Não é verdade? Não é verdade? Ah, se não falar. Ah, se não falar. Só concorda. Se vocês perguntarem para os meus filhos, eles vão te dar uma outra visão, para os meus pais, uma outra visão, não é assim? Dos nossos amigos. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque 80% das pessoas, elas não sabem quem são, né? 80% das pessoas, elas não sabem. E eu tenho certeza que o pastor sempre escuta essa pergunta, pastor, como eu descubro meu propósito? E é um dos temas que está muito em alta, né? Identidade e propósito. Porque as pessoas realmente, elas não sabem quem elas são, elas estão perdidas. E eu acredito que é muito porque hoje a gente vê que as pessoas estão mais interessadas em provar o seu valor para o outro, né? Que é importante para o outro, que é amado para o outro, né? Que é isso, que é aquilo, eu sou isso para o outro. E a gente acaba se perdendo de quem a gente realmente é. Mas a gente tem o nosso Criador, como disse o Léo lá, né? Deus fez o homem e não fez a mulher, foi Deus que nos fez. Então, ele deixou o manual. E você sabe qual é o seu manual? Você trouxe o seu manual? Amém. Ouve o manual lá, em 2 Coríntios 3, capítulo 14, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Diz assim, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre seus corações.
mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glórias cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Amém. Então, eu não vou explicar aqui o que é o véu, o que é a antiga aliança, porque eu acredito que a maioria de vocês saibam, né, esses conceitos. E se não sabe, tem escola bíblica. Não tem escola bíblica. E você pega suas dúvidas, marca suas dúvidas aí sobre isso e vem na escola bíblica e pergunta para os professores. Porque vocês têm os melhores professores da escola bíblica aqui, porque eu já aprendi muito com eles. Amém. E eu sei que vocês têm os melhores. Amém? E eu vou dar uma visão mais prática sobre essa passagem. Porque ela nos explica. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. Não é verdade? Muitas pessoas elas leem a Bíblia e não entendem. E o seu manual, né? Leem o seu manual e não entendem. Quando a gente compra um eletrodoméstico, ele não vem com manual de instrução de como ele funciona, de como liga, tudo. Mas o que a gente faz geralmente? A gente guarda o manual. Não é verdade? Porque intuitivamente a gente pensa, não, ele liga aqui, funciona assim, e vai usando. E o manual fica lá guardado. E quando que a gente vai buscar o manual? Quando estraga, né? Não é verdade? Quando estraga o aparelho, né? A gente faz mau uso do aparelho, do eletrodoméstico, a gente lembra que ele tinha um manual. E a gente vai lá buscar o manual para entender o porquê. O que eu fiz de errado que eu estraguei o eletrodoméstico? O que eu fiz de errado para que isso acontecesse? E daí eu vou lá procurar o manual. Deve estar enfiado em algum lugar, né? Uma caixa, uma gaveta, em um lugar que o manual deve estar. E com a Bíblia, se vocês têm alguma semelhança, é mera coincidência, tá? Com a Bíblia é mera coincidência, se tiver alguma semelhança com isso. Mas sabe por que nós desconectamos com quem nós somos? Porque, pensa assim, desde quando nós nascemos, a gente não recebe estímulos. A gente recebe estímulos, né? Desde quando a gente nasce. Estímulos do que a gente vê, estímulos do que nós ouvimos dos pais, de avós, dos professores. A gente recebe esses estímulos do que a gente se alimenta, do que a gente está acessando, das pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, passar na nossa vida. Tudo isso a gente recebe estímulos e a gente vai sendo transformado por aquilo que nós estamos contemplando. Isso nos transforma. Mas lá em Mateus 16, versículos 13 e 19, ele diz assim, ó. Mateus 16, 13 e 19, diz assim, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Amém. Que palavra, né? Amém. E se nós procurarmos atender, né, as expectativas externas, nós nunca vamos saber a nossa real
se a gente ficar procurando atender as expectativas externas. Porque ela não é revelada, como diz a palavra, nem no quê? Na carne e nem no sangue. A nossa identidade ela não é revelada na carne e no sangue, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. Para vocês terem uma ideia, que a gente se perde às vezes, né? E a gente não é por mal, né? E não é nem vergonha, né, pastor? A gente se perder. Porque eu estou fazendo um curso, né? E ontem eu estava pensando nisso. E eu tive uma tarefa. Eu tinha que sair, fazer uma coisa que eu gostasse, de 1 a 3 horas. Sem filho, sem marido. Fazer uma coisa que eu gostasse. Nossa, que tarefa difícil, né? Mas, pois é, foi difícil. Foi difícil, por quê? Porque a gente se torna mãe, a gente se torna esposa, a gente se torna dona de casa, a gente se torna empresária, né? Tem a vida profissional, tem a vida ministerial, tem as atividades da igreja, e a gente acaba com tantas funções, né? Os homens também têm bastante funções, né? Mas as mulheres têm mais. Não tem? Tem mais. Os homens têm funções, mas as mulheres têm mais. Concordo? Então, e a gente, o quê? A gente acaba tentando, atendendo as expectativas dessas funções. Como mãe, como esposa, com os filhos, com o marido, a gente tenta atender as expectativas dos nossos clientes, né, do nosso chefe, do nosso pastor, e a gente acaba se perdendo de quem a gente realmente é, até do que a gente gosta, a gente não lembra mais, porque a gente está tentando sempre estar agradando as expectativas de todas essas funções. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele deixou esse manual que é a palavra de Deus, e ela renova nossa mente, dia após dia, e traz a nossa consciência, que muitas vezes a gente vive no automático, e através dessa renovação, né, vivendo no automático, na verdade, a gente nunca vai acessar o que realmente Deus tem para nós, se a gente viver desse modo. A gente não vai acessar o que Deus tem para a nossa família. A gente não vai conseguir acessar o que Deus tem para o nosso casamento, o que Deus tem para a nossa vida. Ontem mesmo a gente estava lá num encontro de casais que a gente fez na nossa igreja. E a gente falou sobre casamento de aliança e casamento de contrato, né? E a gente tem que viver um casamento de aliança, porque é o retrato, né, o modelo bíblico. É o retrato de Cristo com a igreja. Esse é o modelo de casamento que Deus nos deixou. E muitas vezes, né, é muito lindo falar os votos de casamento, né, pastor? O voto de casamento é lindo quando a gente faz. Eu prometo amar, respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o que mais? Na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Não é bonito? Né? Mas o que? Eu prometo. Mas será que a gente vive no dia a dia esse casamento de aliança? Ou no dia a dia a gente vive um casamento de contrato? Porque o casamento de aliança, ele não é um amor incondicional. Jesus, Cristo, morreu na cruz, independente se nós éramos perfeitos, né? Com as nossas falhas, com os nossos pecados, o amor dele por nós foi incondicional, né? E a gente às vezes vive o nosso casamento colocando condições, né? A gente atribui a nossa atitude ao do outro. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fez, não cumpriu a parte dele, eu vou cumprir a minha. Isso é um casamento de contrato, porque é uma condição que eu estou estabelecendo. Né? A gente fala, é muito bonito a gente falar, eu vivo um casamento de aliança para o resto da vida, mas no dia a dia não está vivendo, né? Está condicionando a atitude ao do outro. E por que isso acontece? Por causa da negligência. Negligência com a minha palavra, porque fui eu que prometi. Eu prometo. E se eu negligencio aquilo que
nossos aparelhos domésticos. Eles estragam, não é? Por causa de negligência. E a minha negligência também com a palavra de Deus me afasta do que realmente eu nasci para ser, o meu relacionamento com Deus. Então, né, o que acontece? É o simples, né? É o básico, é o cotidiano. É no ordinário, né? Ali no ordinário que Deus vai fazer o extraordinário na nossa vida. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. E é como a gente leu lá, né? Não vou me prolongar muito, mas a gente leu ali, ó. Por glória em glória, dia a dia, que nós somos transformados. De glória em glória, dia a dia que nós somos transformados. E recebemos não de carne, não de espírito, de sangue, mas do Espírito, a nossa real identidade, quem nós somos. Daí nós conseguimos responder aquela pergunta que a gente fez ali no início. Afinal de contas, quem sou eu? Amém? Pergunta para o seu irmão aí de novo. Afinal de contas, quem sou eu? E agora a gente vai receber de quem? Do Espírito a resposta. Amém? Vocês falam comigo? Não sei se eu falei isso, vocês conseguem entender? Mas repitam ali comigo, tá? Eu vou falar o meu nome e vocês falam de vocês. Fica assim, ó. Eu digo que você é Elaine. Vocês falam com a vez. Eu digo que você é e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém? E as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra será sido desligado nos céus. Amém? Deus tem bênçãos para a nossa vida. Né? O pastor sempre fala, Deus tem bênçãos para a nossa vida, Deus tem bênçãos para o nosso casamento, para a nossa família, mas a gente não pode negligenciar aquilo que está ao nosso alcance. Quando a gente faz no dia a dia o ordinário, o simples, o básico, que é o que realmente a gente acaba negligenciando, Deus vai fazer o extraordinário. Amém? Vocês vão receber do Espírito a sua real identidade. Amém? Eu queria chamar o marido aqui para a gente fazer uma oração pela família, né? Hoje é o culto da família. A gente vai fazer uma oração abençoando as famílias desta igreja, os casamentos. Amém? Glória a Deus. Da minha bênção. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Então vamos nos colocar de pé. Como a pastora que falou, né? Vamos fazer uma ligação com os céus. Amém? Segure na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos se reunir em família, né? Uma família em Cristo. Amém? Tem a sua família sanguínea, mas também já tem a nossa família em Cristo. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por este momento, por essa noite. Senhor, te agradecemos, Pai, porque sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa, Pai, um Deus que cumpre, Pai, aquilo que o Senhor promete para nossas vidas, Pai, mas também deseja, Pai, que sejamos filhos, Pai, de aliança e filhos que não negligenciam a sua palavra, Pai, filhos comprometidos com o seu propósito, Deus. Então, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nessa noite, Pai, restaurar alianças, Pai, restaurar saúde, restaurar família, Senhor, trazer paz, Senhor, trazer prosperidade para os seus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o que nós estamos orando aqui nessa noite, Pai, seja ligado nos céus, Pai, aqui como na terra também, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre essa igreja, derrama sobre as famílias representadas aqui nessa noite, Pai, das suas bênçãos materiais, Pai, das suas bênçãos financeiras, Pai, mas também das suas bênçãos, Pai, espirituais, Pai, aquelas que não a traça não corrói, Pai, que o tesouro, Pai, não destrói, meu Deus, aquelas bênçãos, Pai, que nós ligamos nos céus, Pai, com o Senhor, Pai, derrama, Pai, também sobre essas vidas, Pai, da sua paz, do seu amor, Pai, do teu Espírito Santo,
traz saúde, Pai, traz vida àquele que está morto espiritualmente, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Esse casal trabalhou comigo lá na primeira igreja durante um bom tempo, né? E por conta da Elaine eu comecei a fazer escala do culto com antecedência, pastor Carlos. Ela disse, pastor, não me avise 2 dias antes que eu vou fazer alguma coisa no culto, me avisa bem antes, né? E a gente começou a fazer isso então, mas a Elaine é uma bênção. A palavra dela, uma palavra abençoada, né? E eu descobri uma coisa hoje. Eu sempre falo para vocês que teve uma época que meu casamento mudou, né? Não sei se vocês já me ouviram falar que teve uma época que meu casamento mudou. Que época foi essa? Hoje eu descobri, Elaine. Eu vivia um casamento de contrato. E eu passei a viver um casamento de aliança com a Marley. Porque eu fiz a seguinte decisão na minha vida, né? Eu vou viver para fazer a Marley feliz. Se ela vai me fazer feliz ou não, isso é problema dela, né? E a minha felicidade também não está nela, a minha felicidade está em Deus. Então eu vou viver para fazer a Marley feliz. E a gente tem uma coisa que a gente gosta, que é viajar, né? E eu falei, a Marley gosta de viajar, eu quero viajar com a Marley, poder ter possibilidade de viajar com a Marley, né? E a gente começou então a viajar, e hoje eu descobri, então, nunca tinha feito curso lá com vocês, né, Jamil? Jamil já fez, já deve saber, mas eu vivi um casamento de contrato até esse dia. E não dá certo, né? Pode ter certeza disso, que não dá certo. Casamento de contrato não dá certo. Você tem que ter um casamento de aliança mesmo, para que você possa ser feliz. Amém? Deus abençoe você.